Se você está me assistindo pelo Facebook, você então compartilha esse vídeo, que vai ser algo maravilhoso para você e para todas as pessoas do seu grupo, tá bom? Todos os seus amigos. Se você está me assistindo então pelo Facebook, compartilhe este vídeo para que outros recebam desta mensagem, desta palavra. Se você está me assistindo pelo YouTube, peço que você se inscreva no nosso canal para estar ciente, recebendo as nossas mensagens constantemente. Ou então aí você aperta aí em curtir no Facebook, tá bom? Deve estar aqui embaixo. E eu vou tocar no tema que diz respeito a você. Eu vou botar até esse tema aqui para que você pegue e compartilhe. E algumas pessoas alguns irmãos já estão aí. Ontem nós tocamos no assunto do poder do reino de Deus. E é interessante que você pegue e entenda sobre isso. Se você não assistiu a nossa introdução sobre o poder do reino ontem, depois vai aí em nossos vídeos, tá bom? E comece e assista esse tópico. E hoje a gente vai colocar tipo uma síntese, digamos assim, não é? Vamos recapitular, vamos fazer tipo uma revisão, na verdade essa palavra, uma revisão, para que você entenda sobre isso. Já que nós iremos falar sobre uma série de tópicos sobre o poder do reino, em primeiro lugar, eu quero que você compreenda que você está dentro deste reino. Você já foi transportado para este reino. Exatamente, quando você entregou sua vida para Jesus Cristo, e eu oro para que o Espírito de Deus te traga revelação do que nós estamos dizendo, não é? Traga revelação da palavra, do que nós estamos falando. Eu oro para que o Espírito de Deus, então, ele mova você a entender sobre esse tema. Você tem que entender que você foi transportado, como fala Colossenses capítulo 1, versículo 13. Você já foi transportado, você já foi tirado do poder das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Isso agora é uma questão de fé, é uma questão de visão, porque você sabe que fé visualiza as realidades da palavra de Deus. Eu quero que você pegue mais uma vez isso. Fé, ela visualiza as realidades da palavra de Deus. Ela vê a palavra de Deus como a única verdade. Ela olha para a palavra de Deus e diz que essa daqui realmente é a voz divina, é a manifestação divina, os pensamentos e ideias divinos para a minha vida. Fé faz isso. Fé agarra a palavra de Deus e a transforma em realidade, tá bom? Nesse mundo físico, o que ela absorve na realidade espiritual. Então, fé vê o consumado primeiro dentro do indivíduo, dentro de você, dentro de mim. A fé já vê realizada isso. Então, quando nós ministramos a palavra, quando nós ministramos a palavra, a fé absorve isso como verdade única. A fé absorve isso como verdade singular. Não há outra verdade que venha substituir a palavra. Fé não enxerga outra coisa a não ser a palavra de Deus, tá bom? Porque ela precisa da palavra para se desenvolver. O alimento da fé é a palavra de Deus.
E quando nós ministramos realidades da palavra de Deus, quando nós falamos a palavra de Deus, nós dizemos a palavra de Deus para você, a fé que já está no seu coração, porque você tem fé, você ainda não parou um pouco para simplesmente explorar com intensidade a fé que você recebeu. Mas você já tem fé, fé capaz de atrair o poder divino para a sua vida. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 3, que você e eu, nós já recebemos uma medida de fé. Então, quando eu estou falando agora mesmo sobre o que as Escrituras dizem sobre o reino de Deus, quando eu falo, a fé que está no seu coração foi exatamente a fé que te fez assistir esse vídeo agora. Ela vai trazer para dentro de você como a realidade única sobre o reino. E como eu disse aqui, como eu falei para você, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que você e eu, nós já fomos, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós já fomos transportados, tirados do poder das trevas, no poder da angústia, da depressão, da fraqueza, da frieza, do fracasso, da derrota, da enfermidade, das limitações. Nós já fomos tirados do poder das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E é interessante que você absorva isso. Eu peço que você absorva com todo o seu coração. Eu peço que você agarre isso. Eu peço que você pegue isso com toda a intensidade. Você tem que, então, já que você foi transportado do reino das trevas, da angústia, da depressão, das limitações, da preocupação, você já foi tirado do poder das trevas, porque trevas é exatamente isso. É aquilo que lhe deixa obscuro, sem ver, sem enxergar, sem olhar as realidades de Deus, entendeu? Trevas é exatamente isso. Ele tirou você desse poderio do inimigo, esse poderio das trevas manipuladoras. Você não consegue se interagir onde há escuridão. Você não consegue dar um passo sequer quando sua visão está embaçada, não é? Eu lembro bem que estava com a minha família no carro e estávamos viajando e choveu muito, muito, muito. O retrovisor, a chuva era tão forte que nem o retrovisor conseguia apagar o vidro que estava embaçado. Para você enxergar o que estava lá na frente, era muito complicado. Então, as trevas, ela faz exatamente isso. Ela quer que você perca a visão da realidade do que aconteceu dentro de você. E por isso que, então, em primeiro lugar, para a gente continuar falando sobre o poder do reino de Deus, sobre esse poder maravilhoso, eu não sei se você está aí ainda, mas eu quero que você pegue em nome do Senhor Jesus. Você pegue agora. Você tem que entender que você já foi tirado de todo tipo de coisas produzidas pelas trevas. Então, se você puder, se você está assistindo esse vídeo agora, se você puder compartilhar este vídeo e você puder escrever aí embaixo, coloque aí: eu já fui tirado de todo o poder das trevas. Escreva isso aí embaixo. Eu já fui tirado de todo o poder das trevas. Exatamente, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eu já fui tirado da depressão, da fraqueza, da angústia, da escassez, de todo tipo de enfermidades. Eu já fui tirado dessas trevas e eu já fui transportado para o reino onde existe prosperidade, onde existe abundância, onde existe vitória, vida divina, poder divino, graça de Deus, justiça de Deus, triunfo, conquista. É verdade, você já foi transportado. Então, a sua mente, ela não entende porque ela não nasceu de novo, mas seu espírito está entendendo isso. Então você tem que dizer para sua mente que você agora está em outro reino. Ou seja, você está em um reino, em um sistema, dentro de outro sistema. O sistema dessa terra
ela não é compatível, ela não tem, ela não consegue alcançar as realidades que o poder deste reino outorga a você, libera para você, dá para você. Então você vive hoje em uma monarquia. A monarquia que você vive é aquela no qual o Senhor Jesus Cristo é o comandante, ele que governa, ele que comanda esse governo, ele que comanda este reino. Então, se você agora, você saiu do sistema das trevas, como diz Colossenses, vou repetir mais uma vez, 1:13, e você já foi tirado para o reino do Filho do seu amor. Quem é? Que tipo de governo você está vivendo agora? Que tipo de sistema agora lhe comanda? Governa a sua vida? Qual? O governo do reino. Exatamente. Por isso você comece a declarar a partir de hoje. É uma realidade que Deus disse. É como, por exemplo, você está aqui na terra, mas você está no reino aqui na terra. O reino de Deus está aqui na terra e você está neste reino, nessa terra. Você lembra quando quando o Senhor, logo no início de Gênesis, ele criou o jardim? A Bíblia diz que no Éden, ele plantou o jardim no Éden. Ele pegou o jardim de algum lugar, o jardim não nasceu do Éden. Ele tirou o jardim de um lugar e plantou no Éden. Ou seja, o jardim, ele estava na terra, mas o jardim não era da terra. Então, preste bastante atenção. Foi necessário que, por isso que quando Adão pecou, que saiu desse governo, desse sistema, embora o jardim estivesse na terra, mas ele não era da terra, não é? Ali onde estava a árvore da vida, onde a presença de Deus habitava, foi necessário então que o homem fosse retirado do Éden, do jardim, perdão, foi retirado do jardim e querubins guardassem a entrada para que ele não voltasse para essa atmosfera. Por quê? Porque ali era uma outra atmosfera, um nível de governo. Você está aqui, a presença de Deus está dentro de você e o reino de Deus está aqui com você, mas você não faz parte desse sistema. Quem comanda e governa você é o sistema do reino, é o governo do reino que agora, meu irmão, neste momento está trabalhando para te ver bem. A legislação do reino, o governo do reino, trabalha nesse exato momento em seu favor. Então, tudo o que acontece neste reino, tudo que opera neste reino, está operando agora dentro de você e na sua vida. Você sabia disso? Se você não sabe, você tem que entender isso. Você tem que meditar nessas coisas. A meditação é permitir que Deus passe em toda parte da sua vida, em toda a sua alma, no seu pensamento, em tudo que há em você, quando você medita nisso. Agora você veja bem. Eu li ontem, eu vou continuar lendo hoje com você. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Atos dos Apóstolos, no versículo 3, ele fala o seguinte: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Olha, falando do que respeita ao reino de Deus. Ele passou 40 dias falando sobre um tema só. Que tema era esse? O reino de Deus. Veja só, se uma pessoa for até você e passar 40 dias falando com você a mesma coisa, é porque aquilo deve ser muito importante. Deve ser grandioso, deve ser poderoso, deve ser valioso para você. E a Bíblia então declara aqui que Jesus Cristo passou, ele ressuscitou e ao terceiro dia, não é? Ele levantou em triunfo, ressuscitou, e a Bíblia diz que ele ainda passou 40 dias aqui na terra, ensinando aos apóstolos, mostrando as provas infalíveis da sua ressurreição, e ele ainda diz aqui que ele passou ensinando
a respeito do reino de Deus. Que tema? Em que ele estava? Por que ele passou ensinando sobre um tema só? Porque esse tema era muito valioso para nós, igreja, para mim, para você. É exatamente neste reino que ele ensinou, que ele explicou, que ele falou. É exatamente nesse reino aqui que ele queria que você se concentrasse. Que você passasse o tempo da sua vida em favor deste reino que você está inserido agora. Você veja que na terra os homens correm por qual finalidade? Adquirir dinheiro, não é verdade? Para comer, beber e vestir. Nessas três coisas que o povo briga, que o povo mata, que o povo se prostitui, que o povo que a confusão, as contendas, sabe? As separações, todo tipo de males que ocorre nesse mundo, a ganância, vem exatamente isso, porque até o povo de Deus agindo e andando no ativismo, perde o relacionamento e a comunhão com o Espírito de Deus por causa do ativismo em busca dessas três coisas: comer, beber e vestir. Não é verdade? Agora, interessante é que Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 6, no versículo 25, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá com sua preocupação acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. Os gentios, para eles, gentios era considerado o povo afastado, idólatra, profano, né? Os gentios, as pessoas que estão vivendo no sistema, no mundo, procuram essas coisas. Mas ele diz: de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas elas. Quem é que sabe que você precisa de todas elas? Todas elas. De comer, vestir e beber. Quem é que sabe de todos? O Pai. O Pai, o governante, o que governa, o que domina, não é? Com Cristo Jesus, o que domina este reino no qual você está inserido, sabe que você precisa de todas elas. E ele diz: não se preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. Quem procura essas coisas assim, dessa forma, os gentios procuram todas essas coisas, mas o Pai sabe do que você está precisando. O Pai sabe que você necessita disso. Por quê? Porque o Pai fez todas as coisas. O Pai sabe exatamente de todos os concidadãos, todos os cidadãos do reino dele. Ele sabe que cada cidadão precisa e necessita dessas coisas. O Pai sabe. Então ele disse: não se preocupe, porque eu estou vendo todas essas coisas. Não se preocupe, porque eu estou enxergando tudo. Então, isso se fala de quê? Da confiança de saber que está num reino em que o rei, ele conhece os seus cidadãos. E você não é só cidadão, mas ele te chama de filho. Ele diz para você que ele é pai.
Olha, o Pai sabe, ou seja, o seu Pai sabe que você está precisando disso e que você está no reino dele, um reino que não é escasso, um reino que não fica em crise, um reino que existe nesse reino vida abundante, saúde, bem-estar, porque o próprio poder da presença desse rei toca na sua vida. Como o sol no amanhecer, ele não te toca a luz e a vitamina D não toca no seu corpo, na sua pele, vitamina D de Deus. Da mesma forma, a presença de Deus que está em você faz com que esse poder dessa vida supridora te alcance e te preencha. Agora veja o versículo 33. A Bíblia diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino e a justiça desse reino. A justiça desse reino não é a justiça desse sistema, desse mundo. A justiça desse reino baseia-se exatamente no que Jesus Cristo fez por você. Te colocou numa posição de realeza junto com ele. Ressuscitou e ressuscitou você com ele. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele ressuscitou e te trouxe junto com ele. Te colocou numa posição de domínio, de governo. E hoje você é suprido por esse governo. Você é chamado de embaixador e você agora reina com Cristo nessa terra. Você foi chamado para reinar com Cristo. Isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. E eu oro para que você receba isso. Eu oro para que você pegue isso. Eu oro para que você entenda sobre isso no poderoso nome de Jesus e caminhe com ele. Caminhe. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para andar triunfantemente sobre essa terra. E em nome de Jesus, o Pai sabe do que você precisa. E eu oro para que você tenha revelação. Agora, eu quero que você vá comigo no capítulo, em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Se você puder ir comigo aqui em Marcos capítulo 4, diz o seguinte. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 26, ele diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim. Olha, ele não falou que o reino de Deus é mais ou menos assim, ou parecido. Ele disse, o reino de Deus é assim. Assim como? Como é o reino que você está inserido? Qual é o reino que o Pai transportou você? Ele disse que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Veja, o reino de Deus é semelhante a uma semente. A uma semente. E eu repito mais uma vez. Como é que você está vendo? Você está vendo... quando você olha para uma semente, você vê o quê? Algumas pessoas olham para a semente e vê simplesmente uma semente. Outras olham para a semente e vê uma árvore. Outros
olham para a semente e vê um pomar, mas outros olham para a semente e vê uma floresta. Em qual categoria você está? Você está olhando para a semente e está vendo o que nessa semente? Que dimensão você está vendo nessa semente? Qual a dimensão? Então, ele diz que o reino de Deus é assim. É como se lançasse uma semente na terra. O reino começa com uma semente. Porque é numa semente, no tipo de visão que você tem desse reino, plantado dentro do seu coração da terra, é que vai realmente dimensionar como você vê essa semente. Mas ele diz que quando você planta aquilo que está no reino, a semente do reino é a palavra de Deus. A palavra de Deus, olha, a Bíblia diz que a semente é a palavra de Deus, não é? A semente é a palavra de Deus. Então ele diz que a semente é a palavra de Deus. Já que a semente é a palavra de Deus e Deus é a palavra, logo Deus é a semente. Então, quando você deixa essa palavra dentro de você se enraizar, não é? Ela tomar conta de você, cada vez que essa semente ela é plantada dentro daquilo que você visualiza do reino, espero que você esteja entendendo isso. Como é que você vê o que tem no reino? O poder que está nesse reino, a virtude que está nesse reino, as bênçãos que existem nesse reino, que foi dado, coloca em você, e foi dado, está dentro de você. Você pode compreender que coisa fantástica isso pode produzir na sua vida. Então ele diz que o reino dos céus é assim, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e fosse dormir. E levantasse, não é? De noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, e ele não sabe como isso aconteceu, mas ele sabe que aconteceu. Quando você lança a semente do reino de Deus, com tudo aquilo que o reino de Deus é, a semente de Deus é o reino de Deus. Quando você olha para essa semente, você olha e visualiza o que o reino tem, o que o reino possui, e você lança para dentro de você, você descansa simplesmente. Você não fica preocupado como esse homem. Lançou a semente e foi descansar. E ele não sabe como, mas a semente cresceu. E essa semente cresce até o ponto de dar a espiga. E quando dá essa espiga, começa a produzir muitos grãos. E os grãos começam a crescer e se desenvolver. E ele vai lá, quando já está tudo frutificando, ele corta e desfruta disso. Ele recebe, ele pega, ele toma posse para dentro dele. Vocês entendam. Cada vez que você visualiza o reino de Deus dentro de você, com tudo aquilo que ele pode fazer, com aquilo que ele pode realizar, grandes coisas começam a se manifestar de uma forma natural. Por isso que no nome de Jesus Cristo, a Bíblia diz, você pode ler depois, em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20, quando perguntaram a Jesus, Jesus, como é que vai vir o reino de Deus? Aí ele disse, o reino de Deus não vem em aparência visível. Ou seja, o reino de Deus ele é espiritual. Nós temos que interagir no campo, na atmosfera espiritual e desfrutar desse poder que está no reino do Espírito. E você sabe que quando é verdade no domínio espiritual dentro de nós, através da fé, as coisas externas ficam mais fáceis. É isso mesmo. Comece a se ver tomando posse daquilo. Se veja naquilo, para você ver. Naquilo que a palavra de Deus garante para você. Naquilo que a palavra de Deus diz para você. Comece a se ver nisso. Comece a se ver no reino de Deus. O reino de Deus que não existe escassez, não existe pobreza, não existe frieza, não existe derrota, existe triunfo, vitória, conquista, o melhor de Deus para você, porque o próprio rei desse reino
deste governo está operando agora mesmo através de você, da sua vida. Exatamente. Como eu disse no versículo 20 aqui do capítulo 17 de Lucas, ele disse assim: não vem de forma aparente, visível, mas o reino de Deus está dentro de você. Olha só. Mas o reino de Deus está dentro. Algumas versões falam perto, outros entre. Mas se você for estudar, você vai perceber que a palavra de Deus está dizendo literalmente isso. Porque o reino de Deus está dentro de você. Quando você fala e faz o que Jesus Cristo está te mandando fazer, vê o reino de Deus operando dentro de você. Você começa então a observar que você está seguro, você não está escasso, você não está no sistema do que o mundo está pregando, você não está vivendo no mundo da escassez, você não está vivendo em um mundo da crise, você está vivendo no governo de Deus. E seja lá onde for, o que for, ou o que você estiver fazendo, de alguma forma o teu reino, o reino que foi te dado a você, porque o Senhor Jesus disse no versículo 6 no capítulo 6, no versículo 33 de Mateus, que buscai primeiro o reino e a justiça. A justiça é o que te colocar nesse governo, mesmo sem você merecer. Ele te colocou sem condenação, sem pecado, sem olhando para você, não é na sua justiça, mas na justiça de Jesus através de você. Ele te colocou neste reino para que você viva uma vida triunfante, governando, vivendo cada vez mais nesse domínio abençoador. Comece a profetizar: eu sou próspero porque eu estou no reino do meu Pai. Eu sou saudável porque eu estou no reino do meu Pai. As portas se abrem porque eu estou no reino do meu Pai. Tudo para mim dá certo porque eu estou no reino do meu Pai. O meu reino, o reino do meu Pai, que governa a minha vida, que governa as minhas coisas. Aleluia. E eu espero que você esteja pegando esses ensinos, essa palavra, em nome de Jesus Cristo, que você avance de uma forma sem igual. Essa é a minha oração. E se você entrou e não viu todo esse vídeo, depois você pode ter a oportunidade de assisti-lo completamente, vai te ajudar muito, e compartilhar. E se você está me assistindo aí pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal e dar a sua curtida aí, tá bom? Ou se você está me assistindo pelo Facebook, você vai compartilhar este vídeo para abençoar outras pessoas também, tá bom? Mais uma vez te digo, se você está me assistindo pelo YouTube, não me esqueça de curtir aí e se inscrever no nosso canal para receber todas as nossas novidades. Oro para que você profetize a sua vida, declare a sua vida. Eu sou uma pessoa próspera, meus negócios dão certo, porque eu estou no reino, nos negócios do reino, estou fazendo aquilo que o meu Pai quer que eu faça, e o Pai me faz prosperar. Eu não ando em crise, eu ando no governo do meu Pai, no reino do meu Pai. Sou saudável, sou curado, em nome de Jesus, sou próspero. E eu oro para que isso te alcance, eu oro para que isso te toque, eu oro para que essa realidade te preencha. Medita no reino, ande neste reino, viva na liberdade deste reino, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos vocês, tá bom? Que estão me assistindo aí ao vivo, a Iene, não é? A Maésia, o Adriano, meu amigo, a Wagner, né, Leite, o Guedes, o Edson, a Juliana, a Gildeci, né? Obrigado, Edson. Um abraço para você, meu irmão. É muita gente aqui. Eu quero mandar um abraço a todos vocês. Espero ter te abençoado. Se essa palavra foi boa para tua vida, comente, coloca aí nos comentários, tá bom? Que o Senhor continue realizando mais e mais.
Fica na paz. Até a próxima.